E no episódio de hoje a gente vai ver outra virada de chave, mas dessa vez com um motivo bastante triste, que foi o falecimento do Beto Carreiro. Infelizmente, a gente vai ver também como que o parque conseguiu superar essa dificuldade, porque a imagem do Beto Carreiro era muito ligada ao parque também, como também a inauguração da Fire Whip, Extreme Show e outros assuntos. Vamos lá? E eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques, de diversões, aquáticos, tudo que envolve esse universo. E aqui nós estamos no nosso 5º episódio da nossa série especial de 30 anos do Beto Carreiro World, contando a história do parque, do começo até atualmente. Então, se você não assistiu os outros episódios, volta aí, porque tem outros 4 episódios para você assistir, tá bom? Então não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal também, pra gente continuar contando histórias do Beto Carreiro, de outros parques, dicas e afins. E no dia 1º de fevereiro de 2008, infelizmente foi noticiado o falecimento do Beto Carreiro, que estava passando por uma cirurgia no coração, mas teve complicações e veio a falecer. E essa notícia pegou todo mundo desprevenido, porque o Beto Carreiro não estava lutando contra nenhuma doença, ele não tinha câncer ou estava com algum outro problema. Simplesmente ele foi fazer essa troca de válvula no coração, decorrente de um problema que ele tinha, e acabou acontecendo essa complicação e essa morte veio acontecer. Então por isso pegou todo mundo de surpresa mesmo. E eu lembro que quando chegou essa notícia eu estava na escola, né, porque tinha sido de madrugada, na verdade, ou de manhã, e aí veio essa notícia e começou a se espalhar, porque naquela época não tinha tanta internet como tem hoje em dia para chegar em instantes. A força televisiva era muito grande, então as notícias pipocaram durante o dia inteiro. E o falecimento do Beto Carreiro aconteceu na madrugada da sexta-feira, e durante o dia o parque funcionou normalmente, porque eles pensaram que eles deviam esse respeito aos visitantes que viajaram de tão longe para curtir um dia de diversão ali no local, então eles resolveram manter a operação do parque. Morreu nesta madrugada em São Paulo o empresário Beto Carreiro. Ele tinha 70 anos e foi vítima de um problema cardíaco. O empresário João Batista Sérgio Murad, conhecido como Beto Carreiro, se recuperava de uma cirurgia para colocar uma válvula no coração, realizada em setembro de 2007. E no início da semana foi internado em São Paulo. Beto Carreiro, de 70 anos, morreu durante uma cirurgia. E João Batista Sérgio Murad, para quem não sabe, esse é o nome do Beto Carreiro. Ele foi enterrado às 4h30 da tarde, num sábado, lá no município de Penha. E aí teve a presença do Dedé Santana, outros amigos, familiares, autoridades. Teve muita gente nesse dia. E o corpo do Beto Carreiro ele foi conduzido da Igreja Matriz até o cemitério municipal de Penha e foi através de um carro do Corpo de Bombeiros. Então ele fez o percurso ali passando em frente ao parque e reuniu muitas pessoas, que foi cerca de 3 mil mais ou menos ali na hora do velório, né? Exatamente, mais ou menos. E também teve a missa também na igreja, então as pessoas estavam ali muito comovidas. Na verdade, todo mundo, acho que no Brasil, ficou muito comovido com essa morte dele, que foi muito inesperada. E inclusive, assim, na hora que teve também o sepultamento lá no cemitério, aí a área foi restrita somente às pessoas mais próximas, a autoridades, a alguns amigos e convidados também. Então, na hora do enterro, a banda da polícia militar lá do local tocou a marcha fúnebre enquanto o caixão descia e também caiu uma forte chuva ali no final do enterro dele. E aí o governador de Santa Catarina, claro que estava ali a família do Beto Carreiro, ele pegou o chapéu que estava em cima do caixão, colocou na cabeça do filho do Beto Carreiro, né, o Alex Murad, como se estivesse passando também todo o legado aí do Beto Carreiro, que ficou e na verdade continua e é muito lembrado até hoje. E o Beto Carreiro deixou 3 filhos, que é o Alex Murad, a Juliana Murad e também a Kelly Murad. E além dos filhos, ele também deixa um legado enorme no mercado nacional e até mesmo no mercado internacional. Ele marcou aqui o ramo dos parques no Brasil, né? Marcou TV também, né, programas. E o Beto era uma pessoa que comovia muitas pessoas, né? Ele tinha o carinho também pelas pessoas, o próprio parque, o circo. O carisma também, sim, né? E ele era uma pessoa assim, que pela sua história, que começou uma pessoa simples e conseguiu construir tudo isso, então por isso que ele conseguia comover as pessoas. E depois teve tantas homenagens, gente, muita coisa, o próprio parque, amigos, programas de televisão, enfim, foi aquela coisa que ficou falando sobre quase um ano depois, assim, de comentar, assim mesmo, sabe? E é Foi emocionante porque a história se trata exatamente da vida dele como um sonhador, né? Ele era uma criança que sonhou muito, ele virou um adulto que sonhou e se realizou aí. Sim. E deixou uma marca tão importante no nosso mercado.
E, inclusive, uma dessas homenagens também é uma música que o parque utiliza até hoje, toca, na verdade, no Memorial do Beto Carreiro, que é a área que você entra ali antes do sonho, e é um ponto do show ali que fica todo mundo emocionado, mesmo que a música toca, traz as lembranças, não tem jeito. O que eu posso dizer, isso aqui só existe pela fé e a crença do Beto Carreiro, e João Batista Sérgio Murad, conhecido, porque Beto Carreiro não morreu. Sim. E ele lutou e deixou. Tanto que quando ele partiu, isso aqui já estava pronto. Só foi melhorado, mas aí é mais fácil, né? Aí era só pôr os temperos, porque a comida já estava pronta. A comida já estava pronta, sim. Entendeu? Então ele deixou pronto. Ele deixou um legado para a família e para todos nós, e que hoje está considerado um dos melhores parques da América Latina, Sim. sem dúvida alguma. E estamos lutando aí. Com certeza. E muito obrigado pela entrevista. Nada. Muito legal acompanhar aí quem começou com o Beto, né? Você tá desde lá de trás com ele até hoje aqui. Hoje nós seríamos amigos há 63 anos. Nossa aí, 63 anos, muito legal. Faz 13 que ele faleceu. Sim, é verdade. Fazer aquilo que Deus quis e um menino construiu a sua história. Beto Carreiro, cavaleiro da vitória. E após o falecimento do Beto Carreiro, o parque tinha grandes desafios aí pela frente, porque a imagem do personagem Beto Carreiro era completamente amarrada à história e também ao parque como um todo, né? Exatamente. E outro problema também é que como que o parque ia convencer o público que quem faleceu era o empresário Sérgio Murat e o personagem Beto Carreiro estava vivo. Fora que também, quando o Beto Carreiro se foi, ele levou com ele a visão que ele tinha para o empreendimento. Apesar ali dele ter treinado muita gente ter vivido com ele, você não consegue passar a visão que só o criador tinha. Ainda mais quando acontece algo assim tão de repente, né? Repentino. E quando se trata da persona ali, né? Do personagem e o empreendimento ligado ao personagem, a gente sempre dá o exemplo da Disney, por exemplo. Tinha o Walt Disney, só que o personagem principal lá do parque é o Mickey. O Mickey nunca vai morrer, ele nunca morreu, ele continua na história desde o início até os dias atuais da Disney. Já no Beto Carreiro, a figura era um pouco diferente. Exatamente. Então esse que era o problema que o parque Beto Carreiro tinha. Por exemplo, quando o Walt Disney morreu, claro que teve muita comoção também, mas as pessoas nunca fizeram uma associação direta com os parques no sentido de personagem, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, o Beto Carreiro, o parque Beto Carreiro, teve muito problema. Quando o Beto Carreiro faleceu, pouco tempo depois as pessoas começaram a falar: nossa, agora o Beto Carreiro Parque vai fechar, vai à falência, não é mais a mesma coisa, a qualidade caiu. Então muitas histórias eram criadas em torno disso, né? Até hoje, na verdade, às vezes tem um outro que acaba falando. Especulações sempre surgem aí, independente da época do parque. Conheci o Beto desde criança, porque o meu pai também trabalhava com ele na época, né? Então foi algo bem natural eu entrar aqui no parque, começar a trabalhar aqui, até porque quando eu era adolescente eu já tinha essa ideia, né? Já tinha essa vontade de trabalhar aqui. O Beto era uma pessoa inspiradora, né? Muito simples, né? Então ele cativava isso nas pessoas, né? De participar do sonho dele, né? Mesmo que muitos não acreditavam, né? Mas ele correu atrás e conseguiu construir, sempre mantendo a humildade e, né, sempre buscando não perder a essência, né, do que ele era, do que ele trazia, né, para a empresa. Né? Então o parque tomou algumas atitudes e criou algumas estratégias ali de comunicação dentro do parque, desassociando a personagem de algumas atrações. Por exemplo, no passeio do Dino Magic, naquela parte ali do assalto, eles não colocavam mais o Beto Carreiro aparecendo ali, interagindo com os bandidos, né? Exatamente. Ficou por um tempo até o parque passar essa fase, né, essa transição aí pro parque. Outra coisa que fizeram também no Dino Magic é que tinha a narração da voz do Beto Carreiro em vários pontos. Então aí eles tiraram, porque o Beto falava: amiguinhos, vocês aqui no meu parque, eu não lembro direito as frases, mas era muito algo pessoal mesmo do Beto Carreiro. Então eles tiraram durante um tempo, foi substituindo pro personagem Betinho Carreiro, como também no desfile geral, aquela parada no final do dia que apareciam vários personagens do parque, enfim, as pessoas esperavam que o próprio Beto Carreiro também fosse aparecer. Então aí por isso acabou o desfile geral. Até porque nesse desfile também era um grande momento de glória ali, né? Nas fotos que a gente vê pela internet, as pessoas ficavam muito emocionadas na hora que ele aparecia, porque ele era uma figura muito marcante também, ainda mais quando ele vinha ali no seu cavalo, era assim
faísca. a persona total mesmo do que ele criou aí durante tantos anos. E outro problema do parque também era que recentemente eles haviam inaugurado um novo show, que era o Beto Carreiro Country Show, e eles tiveram que mudar o show um pouco e também o seu nome, né? Sim, porque na verdade, como tinha acabado de acontecer o falecimento, eles acabaram transformando esse show para Beto Carreiro Memory Show. A história do show era basicamente a mesma, que contava a história do Beto, mas no final tinha homenagem ao Beto Carreiro. Então esse show teve que passar por essa mudança rapidamente. Então, dentro dessas mudanças, a imagem do Sérgio Murat, do próprio Beto Carreiro, não era mais utilizada em nenhuma campanha ou comercial televisivo. Então eles passaram a usar só como se fossem as referências ao Beto Carreiro para sempre lembrar dele. Por exemplo, a Fire Whip, que tem logo ali do lado, que é uma homenagem pro Beto Carreiro, né, chicote de fogo, é só a silhueta do Beto Carreiro. Tem aquela coisa dos signos semióticos, Sim. né, como o chicote, por exemplo, só aparecendo em símbolo, às vezes no som. O chapéu próprio também, né, né? o jeito, o chicote, enfim, é dessa maneira que o parque trabalhou durante muito tempo ali para conseguir fazer o público desassociar a imagem da pessoa do parque. E ao mesmo tempo que essas atitudes eram tomadas, o parque resolveu, até de certa forma meio polêmica, mudar a imagem dos cartões postais principais que tinha por lá. Então aí o Castelo das Nações mudou completamente daquela coisa bem clássica, com aquela pintura meio bege, com alguns tons de vermelho, para aquela que foi, digamos assim, um arco-íris, né? Aquela coisa bem louca, cheia de cor. Uma grande explosão de cores, né? Sim, então aí na verdade Richard Cardoso, que foi um dos projetistas responsáveis por essa mudança, ele falou que se inspirou na nebulosa de Orion, que é o lugar onde nascem as estrelas, para ser como se fosse o local ali onde nascia a magia, né? É o portal para você entrar ali num novo mundo. Então por isso que o Beto Carreiro fez essa alteração gigantesca no Castelo das Nações e até hoje gera muita polêmica. Tem gente que ama, tem gente que não ama. Tem bem gente que sente 880. saudades, tem gente que prefere a primeira versão, tem gente que prefere a última agora. É bem polêmica essa questão, inclusive comenta aí vocês qual versão do Castelo das Nações vocês gostam. Vocês gostam da anterior, vocês gostam da atual ou era a primeira que era melhor? Então, em meados de abril e maio de 2008, era anunciada uma nova montanha-russa no Beto Carreiro. E essa montanha-russa vinha aí com um novo divisor de águas pro parque, né? Exatamente. Então aí nessa fase foi até bom eles já anunciarem a Fire Whip, que na verdade não era anunciado por esse nome, tá, gente? Ela era chamada de SLC Suspended Looping Coaster, primeira montanha-russa do Brasil, invertida. Então era nesse tipo de marketing que era investido quando foi esse anúncio. E saiu em tudo quanto é canto. E uma coisa que eu acho que é muito curiosa citar, que os vídeos que eram divulgados na época, né, eles pegaram os vídeos da própria Vekoma, fabricante, só que em vez deles usarem uma SLC do modelo que é a Fire Whip, eles utilizaram de uma outra SLC da Vekoma, que é a Kumali do Flamingo Land, que ela é bem diferente da Fire Whip, mas ficou assim como um exemplo. Claro que isso era só demonstração, né? Imagens meramente ilustrativas Isso. mesmo, que ele tinha que exemplificar ali pro público, né? Mas a gente gosta de citar isso aqui como curiosidade pra vocês. Então aqui, gente, daqui pra frente o vídeo já fica um pouco mais animado, né? Chega Que da bom. tristeza do Sim. Beto Carreiro do falecimento. E apesar da grande novidade que era a Fire Whip pra época, o anúncio daquelas 7 montanhas russas que teriam no parque ainda estava bem vivo na cabeça dos visitantes e principalmente dos entusiastas ali, né? Com certeza é uma coisa que, na verdade, assim, até o pessoal comenta e brinca com isso até hoje. Mas o que aconteceu? O primeiro motivador disso não ter ido adiante, na verdade, é a própria morte do Beto Carreiro, que aí mudou toda a política interna, as estratégias, o que ia ter, o que ia não ter. O segundo, gente, que as montanhas russas que estavam ali para serem instaladas, elas eram um pouco problemáticas ou antigas demais. Imagina o parque me colocando uma Fire Whip, uma montanha russa, querendo ou não, moderna ali pro que tinha no Os parque. padrões nacionais também, né? Exato, e aí você me colocar uma Galaxy que você encontra já há anos no Brasil. Não ia funcionar, na verdade. Nem combinava. Não combinava. Então a Tornado também, que era outra montanha-russa que estava ali dentro, aquela antiga do Play Center, ela tinha muitos problemas no lift. Chovia, ela não funcionava, ninguém conseguia resolver. Também. Então você imagina colocar uma atração nova que só dá problema. Então não era viável para o parque, então por isso que essas ideias foram sendo abortadas ao decorrer do tempo, né? E já a montanha-russa Space Salamander, que caso você não saiba do que a gente está falando, a gente citou dela no último episódio, essa montanha-russa, o problema dela era um pouquinho maior, porque ela era uma montanha-russa que tinha mais de 20 anos de existência. E naquela época existia uma lei que proibia equipamentos com mais de 20 anos de entrar aqui no nosso país, e isso incluía também montanhas russas. Infelizmente, então, o Beto Carreiro, quando ela chegou no porto, acabou descobrindo esse problema. Eles não conseguiram fazer alguma maneira de ela entrar aqui no país, ela veio junto com a Fire Whip do Japão, e aí aconteceu esse problema. Então o Beto Carreiro teve que descartar a montanha-russa, porque era uma montanha-russa já com 28 anos, muito difícil de vender para algum parque lá de fora. E aí, só que o que o parque fez? Os trens dela poderiam entrar aqui dentro. E aí, na verdade, hoje em dia,
Pelo mesmo modelo ser muito parecido, né? Ela era uma Arrow, a Star é Vekoma. Pra quem não sabe, as duas fabricantes, elas tiveram uma história de muita relação lá no passado. Então você utilizar os trens da Space Salamander, que era da Arrow, na Star, era completamente possível. Então com isso, o parque hoje em dia, você vê que a Star sempre tá rodando com 2 trens, né? E é por isso, porque 2 trens é da Space Salamander e 2 trens são originais da Star mesmo. E eles fazem isso por conta da manutenção anual. Então quando para um trem, eles colocam aquele outro trem que já está pronto para rodar na montanha-russa. Esse trem precisa de inspeção, eles retiram e assim vão fazendo essa troca. E o bom é que a Star então nunca fica, é raríssimo você ver ela Ainda sem 2 bem, trens né? Para operando. vazar bastante a fila dela ali. Coisa que não acontece com a Fire Whip, que a Fire Whip só tem os 2 trens mesmo que funcionam, não tem um terceiro para você substituir. E no meio de toda essa euforia com a nova montanha-russa, o Beto Carreiro também lançava uma nova campanha que era chamada de Saudade das Férias. E essa campanha era produzida por uma das maiores agências de publicidade aqui do nosso país, que é a DPZ. Exatamente, o legal desse comercial, gente, que era, ele pegava situações cotidianas, por exemplo, um escritório, uma cadeira de escritório, aquelas giratórias. Eles ficavam simulando como se isso é a pessoa lembrando das férias que teve no Beto Carreiro, que era o Império das Águas. E assim por diante. Eu lembro desse comercial, era sensacional, Eram né? Era incríveis muito bom. mesmo. Saudade das férias? Super promoção Beto Carreiro, agora por apenas 4 de R$15. Não perca, apenas 4 de R$15. E falando em Fire Whip, o parque só anunciou o nome dela bem próximo da sua inauguração. E aí eles justamente já queriam homenagear o Beto Carreiro com ela, porque foi a última grande aquisição do Beto Carreiro antes dele falecer. Então por isso que tem a silhueta ali do lado, Fire Whip, a tradução é chicote de fogo. Então faz toda referência ao Beto Carreiro mesmo. E essa silhueta, ela faz referência também a um dos primeiros shows que o Beto Carreiro fez, que tinha esse estilão também. Então foi bem aplicado ali na montanha-russa, né? Ficou um resultado bem legal. E a construção da Fire Whip começou em março de 2008, eles começaram fazendo a limpeza do terreno, a terraplanagem e também as suas fundações. E em julho de 2008 chegaram as primeiras peças da montanha-russa lá pelo parque. Exatamente, a Fire veio lá do Japão, do circuito de Suzuka, de um parque. Lá ela se chamava, na verdade, Blackout, ela tinha outra cor, ela era vermelha e preta. E ela veio num navio direto pra cá, durou mais ou menos 1 mês e meio de viagem, até um pouquinho mais. E aí ela começou a vir do porto ali de Navegantes até o Beto Carreiro com vários caminhões carregando a montanha-russa. E aí, pra isso, o Beto Carreiro teve que fazer um terreno logo ao lado da onde hoje ela está instalada, como a parte de técnica ali da montanha-russa, né, onde você tinha que pintar, distribuir os suportes para você conseguir ir montando, porque tem toda uma ordem de montagem, é um negócio bem complexo, né? Sem falar que essas montanhas-russas, gente, a quantidade de trilhos dela é gigantesca e ocupa muito espaço, então precisa de um terreno importante como esse. Exatamente, e aí o que eu acho muito legal é que assim, tudo bem que eles começaram a preparação dos terrenos e tudo em março, mas ela ser construída mesmo só foi acontecer em agosto, porque aí teve todo esse tempo de preparação. E uma estratégia que o Beto Carreiro utilizou para construir a Fire Whip muito rapidamente era de trabalhar em dupla, vamos dizer assim. Enquanto as primeiras fundações dela, onde eram os freios finais, aquele meio looping que é chamado de sidewinder, a curva, as fundações já estavam prontas, então as peças vão sendo instaladas desse lado. Enquanto essas peças estavam sendo instaladas, as outras fundações que era ali da parte do meio dela, lift, enfim, já estavam sendo feitas também, porque tem que esperar o tempo de secagem e assim eles iam fazendo ela por etapas. Instalou trilho, enquanto a outra secava e a outra era feita. E aí foi indo, né? Trilho, secava... Um processo bem acelerado, né? E para acompanhar o processo de construção da Fire Whip, foi instalada uma câmera lá no topo da Big Tower, que fez uma time-lapse durante todo o período de construção da montanha-russa. Então deu para ver ali de maneira acelerada o tamanho do que era aquela obra, né? É muito legal esse vídeo, gente. Esse vídeo tá no canal do Beto Carreiro até hoje. A gente tá colocando aí algumas imagens. Uma pena que não seja em tão boa resolução assim. Na época ali naquela época, né? Não tinha uma câmera tão boa quanto a gente tem hoje em dia. Hoje em dia dá pra ver em altíssima definição, até em transmissão ao vivo acho que ia dar pra fazer. Com certeza. Mas foi muito legal o Beto ter colocado isso no topo da Big Tower. Eu acho sensacional quando faz esse tipo de coisa. E aí esse processo de montagem da montanha-russa em si, tá, gente? A instalação dos trilhos levou cerca de 3 meses, o que pra esse tipo de montanha-russa é algo muito rápido. O parque montou ela assim, ó, quase num piscar de olhos, E viu? será que eles estão fazendo a gravação também naquelas novas atrações lá do parque? Ai, queria, Tomara, hein? né? Queria, Vamos ver agora, né? Ó, não precisava nem colocar em cima da Big Tower, ó. A Nerf dava pra colocar em cima da Star. Dá que dava também. pra ter todo o processo. Ixi, o que não falta ali é pontos altos. Até nas exatamente. árvores dá pra colocar, né? Ah,
Tomara, né? Vamos Tomara aguardar, que venha vamos matérias aguardar. legais aí da divulgação das novas atrações. E a inauguração da Fire Whip estava prevista para 2 semanas antes do aniversário oficial lá do parque, só que isso não aconteceu por conta das fortes chuvas que caíram no local naquela época, que foi até uma certa catástrofe, né? Sim, Muitas foi pessoas horrível. acabaram falecendo por conta daquele Dos desabamento de deslizamentos. terras, né? Foi muito triste aquela época, eu lembro bastante. Mas o parque aí eles acabaram inaugurando a Fire Whip no dia 28 de dezembro, porque as chuvas acabaram atrasando um pouco a obra, né? Mas mesmo assim o parque fez essa obra muito rapidamente e inaugurou nesse dia tão especial aí pro parque. E pra quem não sabe, a Fire Whip é fabricada por uma das maiores fabricantes de montanhas-russas do mundo, que é a fabricante holandesa Vekoma, a mesma fabricante da Star Mountain e também da Tigor Mountain. Ela tem 33,3 metros de altura, ela alcança 80 km por hora de velocidade, tem 689 metros de trilhos e vira 5 vezes de ponta cabeça e até hoje é a maior montanha-russa invertida do Brasil. E curiosidade, se você ver outras montanhas-russas iguais à Fire Whip em outros parques ao redor do mundo, não se espantem porque foi construída cerca de 27 unidades desse modelo de montanha-russa. Inclusive, outra curiosidade também é que lá fora as pessoas não gostam muito dela, mas atualmente não, viu? Exatamente. Na verdade, ela sempre foi muito polêmica, porque a Vekoma, nessa época, eles estavam fazendo montanhas-russas em série, vamos dizer assim. O que que era? Quando você faz montanha-russa em série, ela é fabricada tudo de uma vez, vários modelos, o custo de uma montanha-russa cai bastante, só que infelizmente naquela época ali, a Vekoma fez isso com a Boomerang, fez isso com a Gibi, fez isso com a SSLC também, mas a Vekoma, ela estava fazendo alguma coisa um pouquinho de errado ali, não errado no sentido assim de segurança. Não tinham tanta tecnologia, na mas verdade, no sentido né? de conforto. Então aí o que acontece? Ela batia muito ali em alguns momentos. Se vocês se lembram do início da Fire Whip, ela batia bastante. Ela era o trem mais desconfortável, sim. Então por isso que lá fora ninguém gostava muito disso não. Mas aqui no Brasil, depois que o Beto conseguiu aí refazer os trens, trocar, enfim, a gente já vai falar isso, ela ficou bem melhor. E aí existem outras 3 montanhas-russas idênticas à Fire Whip aqui na América Latina. Você vai encontrar ela no Parque de la Costa, na Argentina, no Fantasyland no Chile e no Six Flags México, no México, né? Então são 3 montanhas-russas iguaizinhas à Fire. E outra curiosidade é que a Fire Whip, quando ela foi construída lá naquele outro parque no circuito de Suzuka, no Japão, ela foi feita especificamente para um terreno que tinha ali naquele local. Então no Beto Carreiro eles tiveram que fazer um terreno idêntico para poder fazer a instalação dela sem nenhum outro reparo, né? Digamos assim. Porque senão ia ter que modificar a estrutura dela, que ia sair muito mais caro. Então é melhor fazer o terreno igualzinho. E aí eles gastaram na época cerca de 15 milhões de reais para construir a Fire Whip, o que foi um dos maiores investimentos do parque. Na verdade, até hoje ainda é um dos maiores investimentos. Mas as curiosidades não acabam por aí, tem mais 3. Uma delas é que eles tinham a ideia de colocar música nos trens da montanha-russa durante todo o seu trajeto, só que essa ideia foi descartada por conta do peso que o equipamento de som ali faria no trem, mas em contrapartida eles colocaram câmeras em todos os assentos para que as pessoas pudessem levar essa recordação, né, gravada num DVD ali inicialmente. Isso, que tem isso até hoje, na época foi uma baita inovação aqui no Brasil. Só que ainda existe DVD lá? Nem sei. Existe. Existe? Acho que existe o DVD sim, se eu não me engano. Legal. Não sei se é o DVD ou se vai por online. Ou se é só digital. Digital eu sei que tem, mas DVD eu não lembro. Não mas sei, enfim. gente. É uma coisa que eu vou reparar a próxima vez que a gente for lá. Mas isso foi uma grande inovação na época. Praticamente quase nenhum outro parque no mundo fazia, ou era um ou outro. Então o Beto entrou nessa onda aí, o que foi muito legal, muito positivo. E outra coisa que tinha também era que ali antes daquele meio looping, na parte mais baixa, existia fumaça naquele momento ali. Só que aí, por causa dos ventos ali da região, o Beto Carreiro também acabou descartando, porque aquela fumaça a gente não parava lá. Só gastava produto mesmo, entendeu? Não acumulava fumaça para dar um efeito legal. E inicialmente a Fire Whip tinha 2 opções de cores para ser ali pintada na montanha-russa. A primeira delas é essa atual que a gente já conhece, simulando aquele fogo, né, entre as cores vermelhas e amarelas. E a segunda qual que era? A segunda era o trilho roxo, mas os suportes da maneira que a gente conhece hoje em dia. Ainda bem que eles optaram pelo amarelo, porque eu acho que o roxo não ia combinar muito. Acho que ia destoar um pouquinho, né, da pintura atual. E após a inauguração, o parque lançou um hot site, que era uma tendência bem legal, que eu adorava. Sim. Inclusive o Ed também lançou na época do lançamento do Vortex, né? Lançou também. E nesse hot site tinham várias curiosidades sobre a Fire Whip, tinha vídeos, tinham fotos, e ela durou até bastante tempo, né? Acho que foi cerca de 1 ano. Foi cerca de 1 ano esse site ficou no ar, e era legal que ele tinha até uma animação ali, eu lembro muito quando você entrava no site, tinha fogo pra todo quanto é lado, aquela silhueta do Beto Carreiro fazia assim com chicote, Era ela bem batia, legal, sim. Era muito sensacional. E as campanhas publicitárias da Fire Whip não paravam, eles investiram em peso ali, e tinham várias, uma mais divertida que a outra. A primeira delas era do Menino Gamadão. Pai, tô gamadão. Loira ou morena? Amarela. Amarela?
Chegou a primeira montanha-russa invertida do Brasil. Fire Whip, 5 loopings, 40 metros de altura e você a quase 100 km por hora. Venha conhecer o Beto Carreiro Road. E eu acho que o meu preferido, gente, era esse que a gente vai colocar agora, que era o das freiras, que olha, até hoje eu dou risada quando eu vejo esse comercial. Acho que foi uma sacada genial, eu amei também. Sensacional. O lugar era cheio de labaredas, tinha gente gritando. Não vejo a hora de ir de novo. Chegou o Fire Whip, a nova montanha-russa do Beto Carreiro Road. Não perca! Então agora vamos a análises de mercado, mas de maneira divertidas e interessantes. Existia um Beto Carreiro antes e depois da Fire Whip, e isso é um fato, por quê? Por quê? Todos os anos existem uma lista, né? Na verdade existe uma lista de visitação dos parques temáticos ao redor do mundo. Aqui na América Latina, o Beto Carreiro antes da Fire Whip não chegava nem a 10º lugar de parque mais visitado da América Latina. O 10º lugar, na verdade, era ocupado pelo Selva Mágica com 582 mil visitantes. Aí passou um ano da Fire Whip, de inaugurada, aquela coisa toda, aquele sucesso, e aí o Beto Carreiro entrava em 7º lugar de parque mais visitado da América Latina, batendo pela primeira vez 1 milhão de visitantes em um ano, que olha só a marca que eles conseguiram atingir. Aí dá pra gente ter a noção, né, da importância de um investimento como esse, como tudo isso, né, fomenta cada vez mais o setor e faz tudo crescer. Sim, movimentou muito ali o parque, então depois disso eles tiveram muito mais condições de investir na temática, renovação do parque, outras atrações que vieram a surgir, e foi ao longo do tempo construindo o Beto Carreiro que a gente conhece hoje. Agora conta pra gente, tirando claro, a Big Tower sem dúvida deve ter sido um desafio gigantesco de montar, até pela estrutura e porte do equipamento, mas tirando a Big Tower, qual foi alguma coisa que você se lembra, um desafio muito grande para vocês aqui, seja em montagem, seja no dia a dia do parque? Para mim, assim, né, como profissional, meu segundo grande desafio que marca a minha carreira, na minha visão, foi a Fire Whip, né? Porque na época aí eu tinha me formado em engenheiro eletricista, então a parte elétrica, né? Todo o projeto elétrico, todo o desenvolvimento foi meu primeiro projeto solo, vamos dizer aqui, né? Dentro do Beto Carreiro como engenheiro, né? Recém-formado, já tinha uma experiência que eu adquiri aqui, mas eu me formei e a empresa deu a oportunidade de eu poder tocar esse projeto, então ele também marcou minha carreira, né? A parte de subestação, alimentador, toda a parte técnica de elétrica, né? Eu acabei liderando, né, dentro da equipe, então foi o segundo ponto marcante na minha carreira aqui. Então vamos a um fato até de certa forma um pouco triste, pelo menos pra gente, né? Pra quem é parqueiro, gente, ó, sente a dorzinha no coração, viu? Infelizmente. Naquela época, o Beto Carreiro já havia adquirido a Fire Whip, tinha entrado à venda uma montanha-russa da fabricante B&M, que é uma das maiores e das melhores fabricantes de montanhas-russas do mundo. Ai, gente, que triste. Era a montanha-russa invertida Orochi, na época era uma das maiores montanhas-russas invertidas do mundo. Ela chegou a ser oferecida ao Beto Carreiro, né? Eles receberam essa proposta de compra, só que aí o parque tinha acabado de inaugurar a Fire, tinha torrado a grana ali na Fire, e era uma montanha-russa também invertida, então o parque decidiu por não comprar ela, por quê? Imagina chegar outra montanha-russa no parque também invertida, como que o marketing ia conseguir fazer o visitante retornar ao parque para andar também em uma outra montanha-russa invertida? Pra gente que é parqueiro, que entende, sabe como é a diferença, mas de repente pro visitante comum, talvez fosse muito difícil, não vê muita né? diferença, né? Então por isso acho que era muito arriscado investir numa montanha-russa tão Parecido, com valor né, e também com valor tão alto, né? E além da homenagem do Beto Carreiro com o lançamento da Fire Whip, o parque também fez uma outra homenagem com o Memorial Beto Carreiro, que fica logo no hall de entrada ali onde acontece o show do Sonho do Cowboy. Exatamente, e ali o que é? Vai ter todos os itens do Beto, carro, roupas, histórias, fotos, então assim, ele é uma atração que fica funcionando independente se o show tá ou não acontecendo, e muita gente ali entra pra conferir, bater uma foto, ou antes do show fica ali vendo o que tem. É bem legal ali olhar e conhecer toda a história do Beto. É um local também bem agradável, né? O layout que eles utilizaram ali, bem bonito também, fica tocando a música o tempo inteiro, né? Sim, fica. E ele foi construído e inaugurado em 2009. E aí, aproveitando o gancho ainda da Fire Whip, a BNT, que é uma das maiores feiras de turismo aí que tem no Brasil, eles costumavam fazer uma festa de encerramento lá no próprio Beto Carreiro. A feira também aconteceu durante muito tempo no próprio parque, né? Antigamente, hoje em dia não mais. E aí, o que acontecia? O Beto aproveitava para lançar a Fire Whip ali para todo mundo que estivesse participando. E aí, eles colocaram fogos de artifício no último trem, ali no último vagão da Fire Whip. E aí, quando ela desceu, como estava de noite, eles acenderam esse fogo ali em um momento específico. E aí, começou a parecer que ela estava soltando fogo, né? Você só conseguia ver, na verdade,
verdade, aquele rastro de efeito fogo. de faísca, ficou muito bonito. Ficou muito show esse lançamento da Fire, mas isso só aconteceu nesse evento da BNT, na inauguração oficial dela não. Então no ano de 2009 aconteceu outra mudança no parque, eles encerravam o show Animal Actors, porque naquela mesma época entrava uma lei que proibia o show com animais, né? Sim, e também já não era mais algo assim que bem visto. O público aceitava, então com essa lei mudou também a lei para circos no geral, espetáculos, aí passou a ser proibido esse tipo de coisa, então só que a arena ali do Animal Actors era uma arena muito boa, né? Sim. Então eles deixaram ela ali guardadinha entre aspas ali, não modificaram, não destruíram, porque eles vieram utilizar ela muito tempo depois, então fiquem atentos aí na série que depois a gente comenta com vocês. E no mesmo ano, o parque resolvia experimentar algo inédito, até então nunca feito dentro do Beto Carreiro. Exatamente, eles queriam testar, na verdade, eventos de terror lá no parque. Então eles criavam o Thriller Nights, que era uma homenagem também ao rei do pop, Michael Jackson, que tinha falecido já ali em 2009. E aí tudo se baseava na música e no clipe de Thriller. Então 100 atores participaram ali do evento, tinham diversos palcos espalhados pelo parque, que tocava música, tinha performances. Era algo que eu queria muito experimentar. Eu também, legal. Porque era uma fórmula que funcionou muito aqui no Brasil, não só nos parques do Brasil, como nos parques de fora também, mas aqui no nosso país a gente faz com louvor. Tanto que foi tanto sucesso nos eventos do Play Center, do Hopi Hari, do Mirabilândia, enfim. Exatamente, aí a gente não sabe por que o Beto não continua investindo muito nisso, mas esse evento, para quem foi aí, ele é elogiado e lembrado até hoje. E outro experimento que o parque também construiu ali no ano de 2009 foram 2 suítes de luxo lá no Castelo das Nações. E aí somente convidados poderiam ficar, na verdade um deles foi o cantor Luan Santana, e o parque tinha revelado naquela época que eles queriam construir mais 14 dessas suítes ali para começar ali, digamos, com um pontapé no ramo da hotelaria. De certa forma mostrava um certo interesse deles para entrar nesse ramo mesmo, que faz falta até hoje, viu? Faz bastante falta um hotel do próprio Beto Carreiro, e é algo que assim, o parque às vezes vai e volta, gente, alguém cita que quer fazer ou que planeja fazer, mas nunca sai do papel nenhum hotel, infelizmente. E em paralelo a tudo isso que a gente falou do ano de 2009, o parque já estava preparando outra grande novidade, era um show de carros. Isso, era o Extreme Show que estava sendo construído em paralelo ali em 2009, mas ele foi aberto em março de 2010, gente, e foi outro divisor de águas para o Beto Carreiro, viu? Como a Fire Whip foi, num momento, também o Extreme Show. E o Extreme Show é uma apresentação com 5 carros e 2 motos, uma perseguição entre eles, e a briga era em torno de um bacalhau. A arena do Extreme era de maior capacidade do parque, podendo receber quase 3.000 pessoas. E os cenários foram inspirados no centro histórico de Florianópolis, incluindo o mercado público. Eram 30.000 metros quadrados, entre arena, restaurantes e simuladores. E a pista de manobra em si contém 15.000 metros quadrados. E com um investimento de 10 milhões de reais, esse show surgia com o patrocínio da Volkswagen, né? A grande fabricante de carros aqui do nosso país. Sim, eles forneciam os carros, porque os carros também têm que ter modificações, eles não são iguais a um carro popular comum, pneus especiais, porque se queima muito pneu nesse show, com gente. Certeza. Troca quase que diária de pneu, enfim. Então foi um show muito grandioso, que tem aí até hoje. Claro que mudou as temáticas, a gente vai falando isso em breve. Eles resolveram instalar esse show porque eles fizeram uma pesquisa onde eles identificaram que o brasileiro tem 2 paixões. Uma é futebol e a segunda eram carros, então por isso que o parque resolveu investir tanto nisso. E a fórmula deu certo, né? Porque tá fazendo sucesso até hoje, só foram trocando os temas. Então a Fire Whip foi o pontapé pro grande crescimento aí do Beto Carreiro e o Extreme Show foi a consolidação, até porque o parque cresceu cerca de 42% do seu público, né? Muita coisa. Isso assim é um investimento que foi certeiro. Então depois da Fire Whip atingiu 1 milhão, depois do Extreme Show atingiu 1.500.000 visitantes. Gente, sabe o que é isso? Em 2 anos você sair de 500.000 visitantes ou menos, né, que a gente não sabe quanto que era realmente pré-Fire Whip e chegar nesse nível. Era uma marca muito boa pro parque, né? Nossa, muito boa, algo que o parque mesmo nunca tinha visto na sua história. E o grande ápice do Extreme Show era na hora que entrava um looping gigante onde um carro fazia essa manobra, ele virava de ponta cabeça ali, só que infelizmente essa manobra não estava presente desde a inauguração do Extreme Show. Isso, ela foi ser utilizada alguns meses depois, porque acho que o parque precisou de um tempo maior de preparação, mas aí o Beto Carreiro quebrava um recorde. Esse looping tinha 20 metros de altura, então o carro tinha que chegar a essa altura toda, obviamente, para completar o looping. O recorde anterior no Guinness Book era de 14 metros, então o parque bateu isso com 6 metros, então uma coisa muito legal. E esse looping ele permaneceu no show mais ou menos até 2017, que era na outra versão dele, do Velozes e Furiosos, depois voltou a ser Extreme. Tinha épocas que ele sumia, tinha épocas que ele voltava, mas, gente, era um negócio absurdo. Eu lembro até hoje
O Fag, acho que a gente chegou a assistir junto. Eu vi também. Ficava todo mundo ali batendo palma e vinha aquele looping entrando e tinha uma era música. arrepiante, então eles criavam todo um clímax ali na hora que chegava o looping mesmo, uma carreta puxava ele, sabe, até o meio da arena, Sim. né? Nossa, era uma marca mesmo ali na hora do show. Sensacional. Inclusive, se eu não me engano, durante muito tempo, o caminhão do Aventura Selvagem, que a gente citou no episódio anterior, era quem puxava esse looping pro centro da arena. E aí, gente, posso falar uma coisa? Agora eu vou rolar um desabafo aqui. Gente, show do Hot Wheels hoje em dia não ter esse looping, eu fico inconformado de verdade. É uma pena, né? Até porque a marca do Hot Wheels é os loopings que os brinquedos fazem ali, com as pistas que existem, né? Uma variedade de pistas e manobras, É uma enfim. pena que não tenha, mas enfim, é isso. Esse looping fez a felicidade de muita gente. Se você assistiu, comenta aí se você gostava também da parte do looping e se sente falta até hoje. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Certeza. Agora, vou falar uma coisa pra vocês. Um homem, uma máquina, no Extreme Show, no Beto Carreiro World, no nosso Brasil, é quebra de recorde mundial! E repetindo o sucesso do Thriller Nights, no ano de 2010 retornava um novo evento de terror lá pro Beto Carreiro. E era chamado de Ilha das Trevas, só que ele acontecia somente na Ilha dos Piratas lá do parque. Sim, aí ele ficava até 9h30 da noite, mas aí o restante do parque, Big Tower, Fair Whip, Zoológico, nada funcionava, era somente a Ilha dos Piratas mesmo. Só que aí eles fizeram todo um tema ali dos piratas, aí tinham atores que saíam da água, fingindo aqueles criaturas marinhas, né, dos piratas, Sim. enfim, algo que foi muito interessante também, mas eu acho que talvez um erro, entre aspas, do Beto Carreiro foi não ter mantido um nome igual do evento, né, porque assim, primeiro foi Thriller Nights, foi um sucesso. Ilha das Trevas já muda, as pessoas não sabiam muito bem o que esperar, só que eles fizeram um evento reduzido. Mudaram o formato também, acho que isso pega um pouco. E aí depois nunca mais aconteceu nenhum evento de terror no Beto Carreiro, então talvez de repente eles não tiveram muito bom resultado nessa época, mas era algo que eu acho que eu queria muito ver o Beto Carreiro voltar a investir. Não nos moldes de Uma Hora do Horror, mas eu acho que o Beto podia ir pra, tipo, como se fosse aquelas festas de Halloween da Disney, que é uma coisa meio familiar, Que assim, são meio de legais terror. também, São nossa. super legais. Carreiro World está imperdível! Foi prorrogado o menor preço do ano! Por apenas 4 vezes de R$15, você aproveita mais de 100 atrações, incluindo o Extreme Show! E ao cair da noite, as mais terríveis criaturas dos 7 mares invadem o Beto Carreiro World. Ilha das Trevas. Mais de 100 personagens, labirintos assustadores e DJ ao vivo. Por apenas mais R$15, uma área temática que irá aterrorizar até mesmo os mais corajosos. Ilha das... E chegamos ao final de 2010, onde um dos shows com maior sucesso lá do Beto Carreiro era encerrado do parque, que era o África Misteriosa. Esse show, pra quem não acompanhou os outros episódios, ele era um show, na verdade, que levava o visitante como se fosse uma viagem pela África, aí tinha interações ali com animais, claro que aí depois eles tiraram essas interações com animais, focaram mais ali nos números, né, da África, circenses e afins, mas ele era tirado sem nenhuma informação, na verdade, que deixa muitos visitantes hoje até com saudades desse show. A arena do África Misteriosa ainda existe lá no parque, tem pessoas que invadem lá, na verdade, Está isolada lá dentro do mato mesmo. Não era pra ninguém entrar, mas tem gente que entra, mas enfim. Então a grande mudança acontecia com o final do Memory Show e o lançamento do Sonho do Cowboy, que era um baita musical com duração de 1h e 15 minutos, só que tudo isso foi mudando com o decorrer do tempo, né? 1h e 15 minutos era um show muito longo pra parque, entendeu? A pessoa não vai ali descansada pra assistir. Tanto que muita gente estava cansado o dia inteiro do parque, acabava até dando umas piscadas ali ao longo do show. Eu fui um desses, eu também viu? E olha que eu gente. amava o show, mas foi inevitável, Sim, foi juro. inevitável. E aí então eles foram cortando algumas partes pra chegar na duração que o Sonho tem hoje em dia, que é 45 minutos, que aí fica um negócio mais adequado pra realidade do público que vai ao parque. É o show de encerramento também, e foi a época que o parque mais fez renovação nesse tipo de show. Ele segue a mesma ideia daquele Beto Carreiro Show que começou lá em 1900 e bolinha, que depois se transformou em Country Show, Memory Show e Sonho do Cowboy. Mas aí ele acaba tendo uma roupagem mais nova, né? Eles mudaram a identidade visual, não mudaram a identidade visual, né? Continua a mesma premissa, só que o show um pouco mais musical, mais né? musical mesmo, isso mesmo. E aí eles têm cerca de 100 figurinos, eles têm 40 artistas, bailarinos e cantores, e aí tem também 3 cenários distintos. É um show muito grandioso que tá aí até hoje.
E para a estreia desse novo show, algumas mudanças aconteceram ali dentro daquela arena. Eles colocaram algumas placas acústicas que podem ser observadas lá no topo ali do palco, mais ou menos, coladas na lona. E também os bancos ali do local também foram pensados nessa questão acústica, né? Sim, então por isso que os bancos são de madeiras. Na lateral também foi toda colocada essas placas acústicas, porque, gente, não tem como você ter um musical se de repente o som ali da lona, né, de circo, não é muito bom. Precisa de qualidade, e realmente isso eles entregam, né? Um baita de um musical mesmo. O Sonho do Cowboy, o maior espetáculo musical da América Latina. Só no Beto Carreiro World. E chegamos ao ano de 2011, um ano de grandes reformas e modernizações ali dentro do parque. Começando pelo pavimento que tinha no local, né? Sim, algumas partes do parque, gente, ele era ou chão de pedra ou chão de brita. Eu tenho isso muito claro na minha mente quando eu fui na estreia da FARIP. Estreia não, na pré-estreia da FARIP. Então eles aí começavam a modernizar essa parte do parque e outras também. Porque, gente, o Beto Carreiro ele é um parque muito antigo e que foi crescendo totalmente desordenado, né? Não era com um plano, assim, digamos, perfeito, digamos assim. Ele foi com o tempo que ele foi se adequando, né? Deixando tudo na mesma identidade, na mesma estrutura, né? Então aí tinha muito déficit, na verdade, tinha muito problema nessa parte de infraestrutura. Então com essa explosão de visitantes, o parque falou, não, vamos se modernizar, vamos começar a melhorar. Então começou com essa parte do asfalto aí que o Fai comentou agora com vocês. Outra mudança também acontecia no show Aqua, que passou a se chamar Bloom. E nessa mudança aí, eles mudaram algumas coisas dentro do show, né? Um pouquinho da história também. E aí eles estavam tentando trazer um pouquinho assim da experiência que eles tiveram com o Sonho de Cowboy, que o produtor daquele show também levou um pouco pro Aqua, que na verdade era o Bloom na época. E aí o parque, como a gente falou, essas modernizações, eles começaram a refazer toda a Vila Germânica. Então aí colocaram aquele coreto no meio, colocaram todas as temáticas ali dos prédios de uma maneira muito mais bonita e detalhada, o paisagismo impecável. Sempre, né? Então ali, a partir desse momento da Vila Germânica, é o que a gente começou a ver nas outras áreas do Beto Carreiro que começaram a ser renovadas com o mesmo nível que tinha a Vila Germânica, e até mais, na verdade, né? Que a gente vai citando pra vocês aqui ao longo dos vídeos. E com o sucesso do Extreme Show, o parque inaugurava praticamente um novo empreendimento, que era um kartódromo que sediava até mesmo provas de kart ali. Exatamente, e é uma coisa muito grandiosa, porque assim, ali você pode ir como visitante ali andar de kart, mas você também tem vários campeonatos, porque é uma pista muito boa, muito técnica, então ela foi muito elogiada e foi criada por profissionais mesmo do ramo, e ela era inaugurada ali em 2011 com o campeonato 500 milhas, que é uma prova de longa duração. Então, gente, assim, pra quem é parqueiro, assim, às vezes brinca, o parque só investiu ali em kartódromo e tal, isso traz uma visibilidade pro parque muito grande, porque todas as provas falam, no kartódromo do Beto Carreiro, sim, ou tá filmando, também tem o parque de fundo. Então é muito importante, né? Foi bem complementar ali pra marca mesmo do Beto Carreiro. E com o kartódromo também vem um espaço com restaurantes, boliches, jogo de sinuca também. E aí os visitantes têm tem também, acho que hamburgueria lá dentro. Gente, pra falar a verdade, eu nunca fui, tá? A gente precisa ir, inclusive, né? A gente precisa ir lá ver. E aí, na verdade, tem essa parte pegada de um entretenimento mais noturno ali pra Cidade de Penha, que não tem tanta coisa assim nesse sentido. E aí, com o kartódromo, gente, ele não é só utilizado pra essas provas. Vários shows também acontecem ali no estacionamento do kartódromo. É uma área muito grande. Vila Mix já foi realizado ali. Vários outros eventos também. A estrutura consegue comportar esse tipo de espetáculo. E, inclusive, foi projetado e o parque tinha a intenção de instalar um autódromo para a competição da Fórmula 1, que é uma das maiores provas aí de corrida que tem, né? No mundo, inclusive. Isso era um sonho do próprio Beto Carreiro. Volta ali no episódio 2 que vocês vão saber sobre isso, que a gente explica. E aí o que acontece? Eles não conseguiram, porque eles começaram a negociar com a Fórmula 1 para levar as provas para Penha, porque só assim valeria investir o dinheiro num autódromo desse porte. Só que aí a Fórmula 1 decidiu não tirar de Interlagos, porque a região toda ali, ela não tem uma infraestrutura de rede hoteleira tão boa quanto São Paulo tem. Não comporta, não chega nem perto. A de São Paulo, às vezes, também lota muito dos hotéis ali durante as competições da Fórmula 1. Imagina em Penha, que ainda não comporta tantas pessoas assim, né? Então, e aí as pessoas iam ter que ficar hospedadas nas cidades ali da região, aí o transporte ia ficar muito complicado. Então, por isso que a Fórmula 1 resolveu não dar essa autorização aí pro Beto investir Carreiro. Nisso também, né? Com 1,5 milhão de visitantes, novos shows, modernizações, reformas, nova montanha-russa. O Beto Carreiro tava ali, ó, on fire. Tava no seu ápice mesmo. E isso começou a incomodar alguns parques brasileiros, entre aspas, e até gerar uma certa briga ali na sua concorrência. Exatamente, que é uma coisa que a gente sempre comenta, mas vocês vão saber sobre isso só no próximo episódio da semana que vem. Então aí, ó, fiquem ligados, tá? Esperamos que vocês estejam gostando de todos os episódios, porque a gente tá amando fazer essa série do Beto Carreiro, né, pai? Isso aí, muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. E se lembrem de deixar o like, que ajuda muito a gente, se inscrever no nosso canal também, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, familiares. Por favor, se inscreva, tá bom, gente? Não se esqueça, é um pedido muito grande que a gente faz pra vocês. Mas é isso, ó. Beijão pra vocês e a gente se vê na próxima semana. Beijo e até a próxima.